E aí, tudo fantástico com você? Aqui é o professor Alex, você está no Fantástico Cursos e mais um episódio sobre contos de fadas da série O que é Fantasia. No último vídeo eu falei como o conto de fadas entrou na literatura escrita, se tornando um gênero literário na corte francesa de fins do século XVII, por meio de homens e mulheres como Jean-Marie Le Prince Belmont, Marie-Catherine Donneau e Charles Perrault. E falei também de alguns pontos interessantes de alguns contos de fadas clássicos que mostram a fina linha que separa a fantasia dessa tradição gótica da Idade Média. E no vídeo de hoje vou continuar nessa mesma pegada falando de outra grande tradição da fantasia, que são os contos de fadas dos irmãos Grimm. Mas antes disso, você já sabe o que eu vou falar, não se esqueça de deixar sua curtida, assinar o canal. Bom, você já sabe o que é para fazer. À primeira vista, o que o Charles Perrault fez na França, os irmãos Jacob e Wilhelm Grimm fizeram na Alemanha, no sentido de coletar as narrativas do povão para, a partir daí, editar as histórias e criar os contos de fadas. Mas, diferentes de Charles Perrault, que queria primordialmente criar um instrumento de entretenimento para a corte francesa baseado na cultura popular, os irmãos Grimm eram pesquisadores acadêmicos, comprometidos com a perpetuação da cultura alemã, cujas raízes estavam em risco por conta da industrialização da Alemanha do século XIX. Aliás, da industrialização da Europa como um todo, né? E aí a gente tem essa visão romântica que os irmãos Grimm andaram de casa em casa, coletando as narrativas da boca dos camponeses e das camponesas para tecer suas histórias, mas a verdade é que boa parte dos contos vieram de duas camponesas. Uma foi a Catherine Wickmann e a amiga dela, Jeannette Hassenflung. O resultado dessa coleta e edição foi a coletânea Kinder und Hausmärchen, Contos Maravilhosos, Infantis e Domésticos, publicado em 1812, em um primeiro volume com 86 contos. Já em 1815 veio o segundo volume, com mais 70 contos, contabilizando assim 156 contos de fadas. Esses contos, da mesma forma que lá do Charles Perrault, eram cheios de elementos grotescos, violentos e de forte teor sexual. E o que é interessante é que essas narrativas atraíram a atenção não apenas dos adultos, que era a intenção inicial, mas também das crianças. E aí, percebendo esse interesse do público infantil, os irmãos foram trabalhando em seguidas edições até chegarmos à edição de 1857 com um total de 211 contos, sendo desses 11 lendas. E até aproveitar para mostrar essa edição aqui dos Contos Maravilhosos, Infantis e Domésticos, que foi organizado pela editora Kozak Naif. São 2 volumes, coisa de primeira. Foi uma obra que foi organizada até pelo Instituto Goethe da Alemanha para garantir a qualidade da edição e que conta ainda com as belíssimas edições de estilogravura que faz dessa edição aqui item indispensável para quem quer conhecer a fundo as histórias dos irmãos Grimm. Se não me engano, isso aqui está esgotado, mas corre atrás que dá para encontrar. E assim como eu fiz com os contos do Charles Perrault, vou contar aqui algumas das curiosidades dos contos clássicos. Mas antes disso, e é isso que eu queria destacar aqui nesse vídeo, são os elementos de terror, os elementos góticos que a gente pode observar em alguns contos de fadas dos irmãos Grimm. Elementos esses que fariam qualquer criança chorar na hora de dormir. Quer detalhes disso? Então eu vou deixar aí embaixo, na descrição do vídeo, um link para um post lá do blog Fantástico Cursos. Lembra que semana passada eu indiquei um post lá sobre Barba Azul? Então, dessa vez vou indicar um sobre 5 contos de fadas dos irmãos Grimm para as crianças chorarem. É um post de 20 de janeiro de 2017, onde eu falo de alguns contos, como por exemplo O Judeu Entre Espinhos, que é o conto 24 do volume 2 da edição de 1815, em que um judeu é forçado a entrar em um arbusto de espinhos, é roubado e ainda acaba condenado à morte. Ou ainda, Quando as Crianças Brincaram de Açougueiro, que é o conto 22 do volume 1 da edição de 1812, onde as crianças, fingindo que são cozinheiros e uma criança faz o papel de porco, elas cortam a garganta dessa criança que estava fazendo o papel de porco e aí eles colhem o sangue da criança em uma bacia. Mas falando aqui dos contos clássicos, os contos mais conhecidos dos irmãos Grimm, vou aproveitar aqui para destacar essa tensão que a gente vai observar entre elementos da mitologia, elementos dessa cultura nórdica e o cristianismo. Então, por exemplo, quando a gente vê
em contos como João e Maria, a gente vai ver essa influência de elementos históricos no conto, como por exemplo o episódio chamado de A Grande Fome, que foi um período de fome extrema em decorrência de um inverno rigoroso que acometeu a Europa entre os anos de 1315 e 1317, o que levou várias pessoas a morrer literalmente de fome. E por consequência disso mesmo, apareceram vários relatos de canibalismo. Nesse contexto aí, as famílias por vezes tinham que sacrificar as crianças para que elas não morressem de fome, ou ainda de sacrificar o mais jovem, o mais fraco, que com certeza morreria de fome, para poder alimentar as demais crianças. É nesse período que alguns pais levaram as crianças para a floresta para que elas pudessem tentar a sorte e fugir do destino certo de morte que elas teriam ficando em casa. Esse conto de fadas aí de João e Maria também reflete um antissemitismo arraigado na cultura alemã, que a gente pode ver representado na própria bruxa. Por que a bruxa mora numa casa de chocolates? O fato de que, num período de fome extrema, quem eram as poucas pessoas que detinham uma certa riqueza? Eram justamente os judeus. Então, num contexto onde os cristãos estavam morrendo de fome, os judeus, apesar de também serem afetados, ainda gozavam de algum conforto. Então, essa representação da casa de chocolate, na verdade, é uma representação da prosperidade do judeu. E esse fato é reforçado pela própria figura da bruxa. Se eu pedir para você pensar numa bruxa, qual a imagem que vem na tua cabeça aí? Garanto que é de uma velha com o nariz comprido e uma verruga na ponta do nariz, não é isso? Então, isso aí é justamente uma caricatura de uma judia. Imagem essa que foi utilizada até mesmo no século XX na própria propaganda da Alemanha de Hitler. E como os judeus, desde a Idade Média, sempre tiveram fama de, entre outras coisas, sacrificar meninos cristãos, então tá aí o link para relacionar a bruxa com o judaísmo e o canibalismo. O próprio destino da bruxa, em que ela morre dentro de uma fornalha, já é uma antecipação do que vai acontecer com os judeus durante a Alemanha de Hitler, quando eles foram executados nas câmaras de gás. Outro conto de fadas que é essencialmente alemão é o Flautista de Hamelin. Conto esse que inclusive tem até dia e ano que aconteceu. Foi no dia 26 de julho de 1284, em que, depois de ser enganado pelas autoridades da cidade de Hamelin, após ele ter livrado a cidade da infestação de ratos, o flautista, que dá nome ao conto, decidiu levar todas as crianças, foram 130 crianças, embora da cidade. Por mais extraordinária que a crença pode parecer, existem elementos históricos que podem corroborar a veracidade da história, como por exemplo, já no ano de 1300, já havia vitrais e igrejas que traziam a representação desse acontecimento. E também, em um manuscrito do século XV, para ser mais preciso, do ano 1440 e 1450, também há o relato de que 130 crianças sumiram no dia 26 de julho de 1284. Em 2009, a cidade de Hamelin, no norte da Alemanha, fez uma comemoração, vamos dizer assim, dos 725 anos do acontecimento. E até hoje é proibido que se toque instrumentos musicais na rua por onde, segundo a lenda, as crianças foram levadas pelo flautista. Outro conto de fadas também coletado pelos irmãos Grimm é o Rumpelstiltskin. Eita, nome difícil para falar. Onde nós temos essa presença do diabólico. Já que, quando a gente bem lembra da história, o que nós temos é um pacto diabólico, em que a moça que está aprisionada faz uma barganha com o pequeno diabinho que aparece diante dela para que ela possa transformar a palha em ouro e assim satisfazer o desejo do rei. O que nós temos aí nesse caso do Rumpelstiltskin é uma releitura da lenda de Fausto, que é a história arquétipa do pacto diabólico. Essa presença do diabólico aí no personagem do pequeno diabinho do Rumpelstiltskin também vai aparecer no próprio flautista de Hamelin que eu acabei de falar, já que no próprio folclore, no folclore nordestino, por exemplo, o diabo, dentre várias atribuições, é um excelente músico. E como no conto ele comanda ratos, que são criaturas inferiores, faz-se aí a associação também com o diabólico. Fala aqui também da Chapeuzinho Vermelho, falei bastante dela lá no último vídeo, mas a verdade é que quando a gente pensa em Chapeuzinho Vermelho, o que a gente lembra é essa versão aí dos irmãos Grimm, em que tem a figura do caçador. Figura essa que foi introduzida pelos irmãos Grimm, porque lá no conto do Charles Perrault, o conto acaba como? O lobo
pula para cima do Chapeuzinho, engole ela e acabou essa história. E aí lá vem a moral da história do Charles Perrault, que as meninas obedeçam às ordens de sua mãe e não se afaste do caminho da floresta, tal. Só que na versão dos irmãos Grimm, eles introduzem essa figura masculina, essa figura que garante a salvação não apenas da vovó, mas também da própria Chapeuzinho. E é importante lembrar que, vamos dizer assim, na versão original, entre aspas, já que nunca a gente pode falar em texto original de Conto de Fadas, mas vamos dizer assim, na versão que o Charles Perrault pode ter usado, que é mais folclórico, o que a gente tem é uma Chapeuzinho muito mais sagaz, que quando chega na casa da avó, já percebe de cara que aquela criatura vestida com as roupas da avó não é a avó. E é nessa versão folclórica aí, que serviu de base para o Perrault, que nós temos o consumo da carne e do sangue da avó pela Chapeuzinho. E aí ela se deita nua na cama com o lobo e consegue enganar ele, dizendo que tem que sair da cabana por um instante para poder se aliviar, fazer suas necessidades. E ela aproveita a chance para sair correndo de volta para a vila. Ou seja, é uma heroína que se salva. Não depende da intervenção de um homem, de um caçador, para garantir sua sobrevivência. Mas a tradição ocidental, que é marcada por enfraquecer o ser feminino, acabou prevalecendo. Foi essa versão aí dos irmãos Grimm. Por fim, falar de Branca de Neve, que eu cheguei também a falar no último vídeo, ao lado de Chapeuzinho Vermelho. É de longe os dois contos de fadas mais analisados e que também tem base na história da Alemanha. No caso do Branca de Neve, tem duas personagens que podem ter servido de base para a princesa dos contos de fadas, que foram a Maria Sofia Margareta Catherine von Hertal e também a Condessa Margarete von Waldeck. E esses acontecimentos ocorreram na região onde hoje é a Bavária, na Alemanha, na cidade de Lohr. Inclusive, no museu que fica no Castelo Lohr, você consegue ver inclusive o próprio espelho mágico. Olha a imagem dele aí. Também na Alemanha, em outra região chamada Bad Wildungen, você tem a região onde 7 anões teriam vivido. E é nessa região que, segundo a lenda, a Branca de Neve fugiu, conseguindo acesso pela floresta até chegar no Reino Encantado dos Anões, onde ela conseguiu proteção contra os atos violentos da madrasta. Madrasta no Conto de Fadas, porque nas primeiras narrativas era a mãe que perseguia a Branca de Neve por conta da beleza dela, o que revela aí uma tensão entre gerações, pela atenção do homem. E é isso, o vídeo ficou comprido, mas tinha muita coisa maneira para poder deixar de fora, então agradeço a você que assistiu o vídeo. No próximo episódio eu vou falar da tradição árabe, da tradição das 1001 noites, que até hoje fascina o Ocidente. E na próxima semana também a gente volta a ter 2 vídeos aqui no canal do Fantástico Cursos. Essa semana e anterior eu só fiz um vídeo porque eu estava escrevendo 3 artigos acadêmicos e estava faltando tempo. Então, se você gostou aqui desse vídeo, deixa a curtida, assina o canal e também compartilha com seus amigos que gostam de fantasia. Vejo você na próxima semana. Até lá!